Amados irmãos, um bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus. A mim é motivo de alegria estar aqui com os irmãos. É motivo de alegria ver o que Deus tem feito por nós, o como o Senhor tem a cada momento confortado o nosso coração, redesenhado as nossas convicções e nos revelado um caminho novo, um projeto novo, uma visão nova para caminharmos ali no bairro do Jordão. Eu estou com a minha esposa, minhas duas filhas. Minha esposa se chama Érica, minhas filhas se chamam Raquel e Ruth. Elas já tiveram aí na escola dominical. Quando nós saímos de casa, a pergunta da Rutinha foi: pai, por que a gente vai acordar tão cedo? Eu disse: filha, porque o culto lá é mais cedo. Ela parou e disse assim: mas tem escolinha? Disse: tem escolinha. Ela: que bom. Aí a segunda mais velha, de 9 anos, olhou e disse assim: mas são 2 cultos? São. Então é 2 escolinhas. E eu disse que era. Elas ficaram felizes, mas agora elas descobriram que era uma só, todo mundo junto. Então depois eu vou ter que me desculpar com ela, porque eu achava que eram 2. Mas elas ficaram felizes porque elas estão nessa fase de querer ir para a igreja, mas querer ir para o espaço delas e aprender a palavra do Senhor. E eu não sei se elas estão aqui. Na hora que eu fui apresentar, elas tinham ido com as crianças. Mas, queridos, a gente traz um abraço fraterno, uma gratidão imensa da Igreja Presbiteriana Jordão Alto para a Igreja das Graças. Essa igreja que já em outras épocas me acolheu e me abraçou em tantos eventos de federação, de mocidade que nós fizemos aqui, tantas programações que nós participávamos da época do Recife Feliz, tanto lá no Americano Batista, como ainda no Chevrolet Hall, e foram momentos em que essa igreja foi importante na minha vida. Muitos preletores que eu ouvi aqui foram fundamentais para o meu chamado. Minha formatura no ano de 2000 no SPN foi aqui. Então essa igreja, de certa forma, ela faz parte sim da minha vida. Já passei muitas vezes, já estive muitas vezes sentado aí, e hoje eu me sinto privilegiado de poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Nossa gratidão, irmãos, é por tudo que os irmãos têm feito. A oferta, ela chega numa boa hora, sim, não tenha dúvida, uma oferta muito generosa. Mas muito mais, nós estamos agradecidos pelas orações dos irmãos, pelo apoio emocional, pelo incentivo que muitos irmãos aqui, nos conhecendo, sendo colegas de Face ou de grupos de WhatsApp, têm mandado às vezes mensagens encorajadoras, e tenho certeza que num momento como esse, essas orações e essas palavras têm sido fundamentais. Então nós somos gratos por isso, porque só dinheiro não resolveu o nosso problema. Aliás, o nosso problema nunca foi dinheiro. Conquanto hoje o orçamento que o engenheiro fez para reconstruirmos o templo seja um montante que a nossa igreja nunca imaginou ou sonhou arrecadar, isso nunca será o nosso problema. O dinheiro está por aí, Deus fará esse dinheiro chegar no tempo certo. Mas com certeza, antes de nos dar um novo templo, Deus nos dará uma nova igreja. Deus tem trabalhado nos nossos corações. Deus tem nos feito repensar o ser igreja no bairro do Jordão, e nós estamos muito felizes por isso. E é um pouco sobre isso que eu também quero compartilhar com você nessa noite, que essa experiência que nós vamos compartilhar aqui seja a experiência de Deus também para o seu coração. Gênesis capítulo 37. Quero dizer para os irmãos que eu já preguei esse texto muitas vezes antes de passar por essa fatalidade, mas hoje a minha compreensão do texto passa por uma outra hermenêutica, porque agora eu me senti verdadeiramente no lugar de José, e é sobre esse personagem que eu gostaria de compartilhar com você nesta manhã. Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37, a partir do verso 5 ao verso 11, diz assim a palavra do Senhor: sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhes disseram os irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós, tu deverás ter domínio sobre nós, e por isso tanto mais o aborreciam, por causa dos seus sonhos e por causa das suas palavras. Sonhou ainda ele um outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um outro sonho, peço que vocês me escutem. E eis que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando isso a seu pai e a seus irmãos,
Seu pai o repreendeu e disse-lhe: que sonho é este que sonhasse? Porventura vieremos eu, tua mãe e teus irmãos, e inclinar-nos-emos perante ti na terra? E por causa disso, seus irmãos o invejavam, porém o seu pai guardava todo este negócio no seu coração. Pai querido, mais uma vez te agradeço por essa oportunidade de conhecer essa família e ministrar a tua palavra. Ela por si só é poderosa para falar aos nossos corações, mas nós te pedimos que o teu Espírito Santo faça a aplicação necessária que cada um de nós precisamos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, quem nunca sonhou? Quem nunca teve um sonho aqui? Todos possuem sonhos, e sonhar é muito bom. Na verdade, psicólogos e outros estudiosos da mente humana falam que sonhar é algo saudável. Sonhar deixa as pessoas mais felizes, sonhar deixa as pessoas mais leves, sonhar faz as pessoas rirem mais, sonhar faz as pessoas serem mais perseverantes, sonhar ajuda as pessoas a interagirem mais, sonhar adoece menos. Pessoas que adoecem mais sonham um pouco, pessoas que são mais depressivas sonham um pouco, pessoas mais introspectivas sonham um pouco, de forma que Deus nos colocou com esse dispositivo com um motivo muito forte, muito importante, porque sonhar faz bem. Nós tínhamos um sonho, queridos, na nossa igreja. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Jordão Alto há 14 anos, em dezembro eu faço 15. Interessante é que eu fui lá para passar apenas um ano. Eles precisavam de um pastor para passar apenas um ano, porque no ano seguinte viria um pastor de São Paulo que estaria ficando na igreja, e fiquei eu, e o pastor de São Paulo foi para outro lugar. Então, vou fazer 15 anos. Pegamos a igreja pequena, e ao longo desses 14 anos a igreja vinha crescendo. Ao longo de 14 anos nós fizemos 4 reformas de ampliação, para que a igreja pudesse ir comportando e recebendo a demanda das pessoas que Deus ia salvando. Essa seria a nossa 5ª reforma, uma reforma que faria o nosso templo ter uma capacidade para 500 pessoas. E eu dizia no meu coração, quando chegar a 500 eu paro. Quando chegar a 500 está bom demais, quando chegar a 500, aí qualquer coisa faz 2 cultos, mas eu não mexo mais, eu não aguento mais 14 anos, quebra, desquebra, constrói, derruba de novo, vai, amplia, faz outro telhado. A igreja já não tinha mais característica da igreja. Os sonhos eram tremendos, nós queríamos mais espaços, nós queríamos ganhar mais vidas, e a igreja estava vivenciando esses sonhos. Amados irmãos, há uma grande diferença entre os nossos sonhos e os sonhos de Deus. Os nossos sonhos, frequentemente, eles são formulados levando-se em conta as nossas forças. Todas essas ampliações e reformas que nós fizemos na nossa igreja era como a gente podia fazer. O recurso era pouco, às vezes não podia contratar um profissional, mas sempre Deus convertia aí mão de obra, era mestre pedreiro, a pessoa chegava e dizia: pastor, a gente faz, e a gente foi fazendo, nunca caiu. Quando a gente partiu para essa 5ª reforma, eu disse: não, vamos pegar um engenheiro. Deus converteu um agora, então vamos aproveitar que ele está aí coração na obra, querendo ajudar, vamos trabalhar. Foi quando caiu, mas não foi culpa do engenheiro, lógico. Foi por causa das chuvas que a PAC não previa aquela intensidade e pegou todos nós despreparados. Mas eu brinco isso com ele: está vendo, no dia que eu fiz com você caiu. É só brincadeira. O fato, queridos, é que nós estamos fazendo uma ampliação dentro das nossas condições, tentando aproveitar o máximo do que nós tínhamos, sem perder nada. Nós tínhamos ao lado da lateral da igreja uma parede de quase 14 metros, de 8 de altura, nós tínhamos uns 4 metros de barreira e nós estávamos fazendo um muro de contenção. Depois desse espaço, tinha um corredor que passava nessa parede. Então a ideia era que, fazendo esse muro de contenção, como o engenheiro estava ensinando, nós iríamos colocar ali a nova parede da igreja, fazer um novo telhado, e nós teríamos então uma ampliação de 10 por mais 4, daria para chegar ao tamanho que a gente gostaria, com estrutura para fazer galeria, pronto, a gente chegava ao nosso objetivo. Esse era o nosso sonho, mas era um sonho levando-se em conta as nossas forças. Frequentemente, queridos, os nossos sonhos são influenciados por coisas que vemos e gostamos. Frequentemente os nossos sonhos, eles são formulados para nos dar prazer. A gente só sonha com aquilo que a gente tem prazer. Ninguém sonha em sofrer. Ninguém sonha em se dar mal. Ninguém sonha em ser demitido. Essas coisas acontecem, mas você sonha em ganhar mais, em produzir mais, em alcançar alguma coisa. Veja a grande diferença: os sonhos de Deus são radicalmente diferentes, porque os sonhos de Deus não dependem da nossa força. Normalmente Deus coloca no nosso coração coisas que a gente olha para nós mesmos e diz: não, isso é demais. E nunca vai faltar pessoas que cheguem perto da gente e digam: está sonhando demais, até riso.
Os sonhos de Deus não dependem da nossa força. Os sonhos de Deus muitas vezes são com coisas que nunca imaginamos, como tem sido agora a realidade, um tempo que a gente nunca imaginou, numa perspectiva e de uma forma que não estava dentro do nosso planejamento. Os sonhos de Deus, queridos, sempre são projetados em nosso coração para que a glória seja de Deus. Porque se nós alcançamos aquilo que podemos fazer, a glória é nossa. Se nós fazemos apenas aquilo que nós temos prazer, a glória é nossa. Mas quando Deus nos dá os seus sonhos justamente são diferentes dos nossos, para que a glória não seja nossa, não seja a gente dizendo, eu alcancei, eu consegui, eu pude, foi como eu imaginei, mas que a gente possa dizer, Senhor, não imaginava que isso podia acontecer, mas louvado seja o teu nome, porque o Senhor fez. Os nossos sonhos, eles são constantemente influenciados, por exemplo, pela opinião das pessoas. Quantas pessoas aqui já não acordaram com um sonho, começaram a compartilhar, e as opiniões que começaram a surgir foram para diminuir, mudar, refazer, e você mudou o seu sonho porque as pessoas influenciaram, fizeram você acreditar que eles não eram possíveis. Nossos sonhos, eles são constantemente influenciados pela presença de recursos. Às vezes a gente sonha, e se o recurso sobrou, a gente, vou fazer isso também. E se o recurso faltou, então eu vou adequar o meu sonho, e a gente diminui o nosso sonho de acordo com os nossos recursos. Os nossos sonhos, eles são constantemente influenciados pelo nosso estado emocional. A gente acorda inspirado, a gente é feito um trator passando por cima de tudo. No outro dia, se a gente acordar desanimado, a gente larga aquele sonho, desiste, a gente acha que já acabou o nosso tempo, que não vai dar mais nada certo. Então, nossos sonhos são profundamente influenciados pelo nosso estado emocional, diferentemente dos sonhos de Deus. Porque os sonhos de Deus, pouco importa para os sonhos de Deus a opinião das pessoas. Quando Deus coloca uma convicção no nosso coração, às vezes, algumas pessoas não conseguem enxergar isso. E quem disse que elas precisam enxergar isso? Porque quando o sonho é seu, de Deus para você, é você que precisa ter convicção disso, e não as pessoas que estão à sua volta. Então, às vezes, as pessoas não acreditam na possibilidade, mas você continua crendo naquela voz e naquela convicção que está ardendo no seu coração. Os sonhos de Deus, irmãos, eles não dependem dos nossos recursos. Os sonhos de Deus não dependem do nosso estado emocional. Às vezes as dificuldades acontecem, às vezes tudo que você estava fazendo dá errado, como era o caso que nós estávamos fazendo, e ainda assim o sonho permanece, porque ele não é nosso, é de Deus. E é interessante que a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que tiveram sonhos loucos, sonhos difíceis, sonhos irracionais. Sonhos que as pessoas olharam para ele e disseram, isso não existe. Mas quando o sonho é de Deus e recebe a aprovação de Deus, nada impede a sua realização. Você crê nisso? Diga amém. Amados irmãos, imagine Davi sonhar que podia vencer Golias. Qualquer pessoa olhando para Davi dizia assim, ele é louco. Imagine então Abraão sonhar que poderia ter um filho ainda depois dos 100 anos. Qualquer pessoa olharia para ele e diria, é impossível. Ou imagine então Moisés sonhar que poderia abrir um mar. Qualquer pessoa diria para ele, é irracional. Ou imagine aquela mulher do Novo Testamento que enfrenta uma multidão com a convicção no seu coração que bastava tocar nas vestes de Jesus, que ela seria curada. Qualquer pessoa que ouvisse o seu sonho antes de colocar em prática, diria para ela, isso é suicídio. O fato, queridos, é que esses homens sonharam muito alto, sim ou não? Mas Deus foi com eles. Quando o sonho é de Deus, irmãos, Deus se responsabiliza. Deus não nos dá o sonho e nos deixa sozinhos, largados, mas Deus está conosco na realização dos seus sonhos em nossa vida. O nosso grande desafio, irmãos, é entender se nós estamos no nosso sonho ou no sonho de Deus e a coragem de, quando houver esse confronto, esse choque, que prevaleça sobre as nossas vidas o sonho de Deus. Por mais louco, por maior que sejam, por mais difíceis que sejam, que prevaleça sobre as nossas vidas o sonho de Deus. E é esse exemplo que eu vejo, irmãos, na vida de José. No texto que nós acabamos de ler, José me confirma esta verdade. Quando a gente olha para José, queridos, a gente percebe que o sonho que ele tem não é dele. A gente aprende olhando para José como identificar se o sonho é nosso ou o sonho é de Deus. Olhe para José. José, por exemplo, não pediu para sonhar aquilo.
Nunca houve ambição no coração de José de querer ser maior que a sua família, o maior da sua casa. Nunca houve, isso nunca passou no coração de José. José, queridos, teve um sonho inimaginável, porque as suas condições não poderiam favorecer que um dia ele pudesse ser maior, já que ele era um dos menores da sua família. O sonho de José era totalmente fora da sua realidade. O sonho de José, queridos, ninguém acreditava na possibilidade dele. Ninguém acreditava que aquele sonho poderia ser real, realizável. E era por isso que ele era desprezado por todos os seus familiares. Cara, queridos irmãos, eu olhando para José, eu aprendo que os sonhos de Deus são sempre assim. Eles não são do nosso tamanho, eles não estão dentro das nossas condições e eles não precisam que ninguém acredite que eles sejam possíveis. Os sonhos que são dados por Deus são do tamanho de Deus. Contam com a estrutura que Deus nos dará e vão acontecer para que a glória seja dele. Mas é preciso, irmãos, que a gente aprenda com José qual é a condição necessária para que os sonhos de Deus aconteçam em nossa vida. Deus nos coloca sonhos e Deus deseja que os seus sonhos se realizem, mas é preciso que Deus encontre em nós o mesmo coração, a mesma mente, o mesmo ambiente que encontrou na vida de José. O que eu vou falar de José aqui, José não fez consciente. José nem imaginava que um dia iriam chamá-lo de sonhador, mas o que nós olhamos para José é uma postura de sonhador. E Deus só dá sonhos a quem se coloca na postura de sonhador. Deus só executa sonhos, queridos, em nossas vidas quando nós agimos como sonhadores. É essa postura que José tem e é essa que eu gostaria de compartilhar com você, olhando para a vida dele. Por exemplo, quando você olha para José, em primeiro lugar, a sua postura de sonhador, ele nunca acreditou na sua incapacidade de alcançar o sonho. Deus lhe deu um sonho enorme, dificílimo, mas ele nunca acreditou na sua incapacidade. Ele acreditava no sonho. Você percebe que quando ele conta o seu sonho, ele incomoda as pessoas que o ouvem? Seus irmãos ficam incomodados com o seu sonho, por quê? A gente já teve muito sonho que a gente mesmo riu do sonho, sim ou não? Sonho que você disse, oxe, que cabeça, eu pensei nisso. E você, quando compartilha com alguém, você já compartilha até rindo. Você já compartilha até mostrando para as pessoas que você não acredita naquilo, foi só um sonho. Só que a forma como José compartilha o seu sonho incomoda, porque Jesus acredita no seu sonho. Ele não acredita na sua incapacidade, ele acredita no sonho. Ele compartilha seu sonho com tanta convicção, com tanta realidade, que as pessoas o acham louco e o aborrecem, porque é como se ele quisesse ser melhor que os outros, mas não é, queridos. É porque José tem a postura de sonhador. Ele acredita no sonho. Quando o sonho vem de Deus, não importa a minha capacidade. Quem era José para se tornar o maior da sua família? Ele não era ninguém. Mas o sonho não vinha dele, a pretensão não era dele, aquilo não surgiu com ele, não era fruto da sua vaidade pessoal, vinha de Deus. A segunda coisa que você aprende como postura de sonhador olhando para José é que ele também não acreditou na opinião das pessoas, ele continuou acreditando no sonho. Ele não acreditou. O texto vai mostrar para a gente, tanto no verso 5 quanto no verso 10, que todas as vezes que ele apresentou o seu sonho, ele foi ressachado, ele foi ridicularizado, as pessoas o tinham mais raiva. Se ele não tendo ambiente para contar o seu sonho, na primeira vez que ele contou no verso 5, ele já não dizia mais nada a ninguém. Ninguém aqui me apoia, ninguém aqui me valoriza, ninguém acredita que isso é possível. Por que ele contaria o segundo sonho que teve, que foi diferente do primeiro? Se ele sabia que a reação poderia ser igual. Mas ele conta, queridos, o segundo sonho, porque no seu coração há uma inquietação, há uma confiança, e que não dependia da compreensão e da opinião das pessoas. Ele cria no sonho que Deus estava lhe dando. E é interessante como muitos dos nossos sonhos se frustram e são abortados, porque a gente espera que aquilo que Deus está colocando no nosso coração seja, de alguma forma, confirmado pela rádio, pela televisão, por alguém que esteja perto de nós. Mas, queridos, os sonhos que Deus nos dá é para amadurecer o nosso relacionamento com Ele. Nós precisamos estar sensíveis à voz dEle, porque, frequentemente, a convicção que Ele lhe der só vai dar a você. E ou você confia no chamado dEle, ou você confia no sonho que Ele está lhe dando, ou você será de alguma forma prejudicado, desanimado, desviado do propósito de Deus pela opinião dos outros. José não recebeu nenhum apoio, nenhuma palavra de incentivo, nem aquelas pessoas que olham para o nosso sonho grande demais, mas não são sinceras com a gente. Ah, rapaz,
Ah, legal, beleza, continua sonhando. E lá dentro você percebe que ele está falando sem acreditar no sonho. Nem isso José recebeu. Ele recebeu só descrédito. Ele foi mal julgado pelos sonhos que Deus estava colocando no seu coração. Mas ele não acreditou na opinião das pessoas. Ele acreditou no sonho. Terceira postura de sonhador, queridos, de José. Ele não acreditou nas tragédias que se sucederam até a realização do sonho. Ele continuou acreditando no sonho. Porque o que José experimenta até o momento que ele recebe o sonho, em seguida, até que esse sonho se aconteça, se realize, é só tragédias. Para começar, os seus próprios irmãos lhe vendem, lhe traem, lhe espancam, lhe jogam dentro do poço, lhe vendem como escravo. Quando lá na frente ele começa a achar que está novamente tomando o controle da sua vida, ele começa a ser o governante da casa de Potifar, vai tudo por água abaixo de novo, ele volta para a cadeia de novo e volta o seu sofrimento de novo. Tragédias em cima de tragédias. Circunstâncias que faziam parte do plano de Deus. Elas não eram positivas, elas não foram confortáveis, elas não trouxeram a confirmação que José, talvez como eu e você, normalmente esperamos. Senhor, dá uma luz, confirma, mostra que o Senhor está nesse negócio. Ele não teve isso. Ele teve tragédias em cima de tragédias, que pareciam inclusive contraditórias. Como é que Deus me dá um sonho que eu vou crescer e eu só estou indo para baixo? E eu só estou sendo escravo? Sonhos contraditórios, queridos. Mas aprendam uma coisa: por trás de cada acontecimento há um propósito. Por trás de cada acontecimento sempre há um propósito de Deus. Foi preciso que o Senhor derrubasse, permitisse a queda daquilo que estava sendo feito, para que a gente pudesse voltar a perguntar ao Senhor: Senhor, qual é o teu sonho? Nós não queremos mais uma igreja para 500 pessoas. Nós queremos uma igreja maior. Nós queremos uma igreja mais significativa, porque nós entendemos, irmãos, que devemos estar sensíveis aos sonhos de Deus. Os nossos sonhos sempre são mais confortáveis. As tragédias acontecem, irmãos, para provar a nossa fé. A nossa fé ela não é provada nos momentos bons. A nossa fé ela é provada nos momentos onde você não tem explicação, onde você pergunta por quê e para quê, e ainda assim isso não lhe convence. Quando todas as portas se fecham, quando o diagnóstico é contraditório, quando tudo parece impossível, é que a sua fé precisa entrar em ação. É quando você prova quem você é e você dá testemunho do que você crê. Se aquilo que você é e crê suporta a adversidade e você continua louvando ao Senhor e focado no alvo, nada detém a sua caminhada rumo ao sonho que Deus tem lhe dado. Lembre-se do que diz o autor de Hebreus: a fé é a certeza das coisas que se esperam, não é a certeza das coisas que se veem. Porque uma coisa que se vê ou que se pode fazer, não precisa fé para isso. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Era aquilo que você crê, que está gestacionado no seu coração, e você está esperando o tempo da providência do Senhor. A postura de José, que lhe fez alguém que foi capaz de alcançar o sonho de Deus, é que José não acreditou nas tragédias. Ele não sabia explicar, ele não pediu para passar por aquilo, mas ele nunca duvidou que Deus estava no controle da sua vida, apesar das tragédias. Outra postura, queridos, de José como sonhador que nós precisamos aprender: José não se amargurou pelas decepções no caminho da realização do sonho. Ele continuou acreditando no sonho, porque no caminhar desse sonho, nessa escola, nesse preparo, nesse caminho que Deus estava fazendo José dirigir-se até o seu sonho ser realizado, ele teve muitas decepções. É interessante que José começa a fazer de tudo para que Potifar comece a ser um homem próspero. Deus começa a abençoar Potifar por causa da fidelidade de José. Num belo dia, sua mulher coloca os olhos nele, ele precisa fugir, mas a versão dele não é acreditada. Potifar vai acreditar na mulher dele. Tudo o que ele havia feito caiu por terra. Todo o benefício que ele havia feito perdeu-se. Mas lá na frente o copeiro é levado à prisão. Tem um sonho, ele revela o sonho. O copeiro fica feliz com a resposta do sonho. A resposta do sonho se realiza. E ele pede ao copeiro: esquece de mim não. Quando estiver lá, fala de mim. Quando o copeiro assumiu a sua função, esqueceu de novo. Passou mais 2 anos na cadeia por causa disso. Decepções.
decepções de pessoas que prometem e não cumprem, decepções de pessoas que começam a caminhar ao seu lado e depois lhe abandonam, decepções de pessoas que nunca lhe dão palavras de incentivo, de encorajamento, decepções, queridos. Ele nunca acreditou, nunca se deixou se amargurar pelas decepções, ele acreditava no sonho. No processo da realização do seu sonho, você passará por muitas coisas e ouvirá muitas coisas. Nada disso fará efeito. Nada foge ao controle de Deus. Em tudo há um propósito e Deus estará amadurecendo os nossos corações. Uma outra postura de sonhador que José tinha, que eu e você precisamos ter, muito importante. Há pessoas que perdem os seus sonhos por causa disso. Ele não aceitou os atalhos para alcançar o seu sonho. Ele manteve-se acreditando no sonho. O caminho de Deus para alcançar os sonhos que Ele nos dá, queridos, são mais trabalhosos, são desconfortáveis, às vezes demoram mais. E o diabo, o nosso inimigo, ele é experiente em tentar encurtar caminhos, em tentar nos ajudar com ideias criativas que podem fazer com que o sonho de Deus aconteça mais rápido, de forma mais fácil, de forma mais barata, em menos tempo. José teve uma proposta como essa. A mulher de Potifar chega para ele e diz assim: olha, meu marido já deixou você comandando tudo, agora você pode ter ainda o brinde, você pode ter a mim, e eu posso facilitar muito a sua vida, ninguém vai saber. O que acontecer aqui vai ficar entre a gente. Você continua na sua função e você ainda vai ter meu apoio, meu incentivo para eu fazer muitas coisas por você. O que eu convencer meu marido, com certeza ele vai atender e ninguém vai saber desse nosso romance. Era um atalho, queridos, que poderia trazer algum tipo de benefício, algum tipo de favorecimento, algum tipo de facilidade na vida de José. Mas José não aceitou os atalhos. A palavra de José no verso 9, queridos, do capítulo 39, é extraordinária, porque José diz assim: como eu poderia cometer um pecado como esse contra o meu Deus? É interessante, porque José estava longe dos seus pais, longe dos seus irmãos, longe da sua terra, longe das pessoas que ele conheciam. Ali ele não devia nada a ninguém, ali todo mundo só conhecia o que ele se deixava revelar, e ele poderia fazer qualquer coisa que ninguém iria julgá-lo. Mas ele sabia que ele estava longe de todos, mas nunca longe de Deus. Deus estava com ele. A mentalidade de José é: Deus está comigo, como eu posso fazer isso na presença de Deus? Eu recomendei um livro no primeiro culto, que é muito interessante a partir do seu título. Ele diz: quem é você quando ninguém está olhando? Queridos, não aceitar atalhos é se determinar a manter a sua fidelidade e a sua santidade a Deus até ver o sonho realizado. E foi o que José fez. E é interessante, queridos, para finalizar, a última atitude de sonhador que José teve e que eu e você precisamos ter também, é que ele não se deixou desesperar, nem desanimar pelo tempo que ele esperou para ver o sonho ser realizado. Amados irmãos, o coração do homem é muito ansioso, e tudo que demora cansa, tudo que demora angustia. Quantas pessoas começam a desanimar dizendo assim: Senhor, há quanto tempo eu estou investindo? Há quanto tempo eu estou orando? E eu pude dizer isso também, porque pastor é de carne e osso, não é super-herói. Eu disse: Senhor, 14 anos, chegamos aonde chegamos, por que o Senhor permitiu isso, Senhor? E agora, para recomeçar do zero, Senhor, outra igreja, o tempo que a gente vai ficar aqui peregrinando, culto na escola, depois tem que ir para outra escola porque os vizinhos já começaram a achar ruim, culto numa igreja batista, e começar a pedir abrigo. Senhor, por que isso? É muito tempo. A nossa planta baixa, o engenheiro previu que seria de 140 até 160 dias. Quando ele disse isso, foi uma punhalada no meu coração. Eu disse: meu Deus, até novembro nessa situação, ou até dezembro. A gente angustia. José esperou 14 anos para que aquele sonho acontecesse. Mas ele não se desanimou com o tempo necessário que ele precisou passar para que o sonho se realizasse. Ele continuou acreditando no sonho. Amados irmãos, o maior teste e a maior provação que eu e você passamos é a provação do tempo. Porque é no tempo que nós mantemos firmes as nossas convicções. Alguns resistem nos primeiros momentos,
mas somente aqueles que perseveram até o fim serão salvos, disse Jesus. A perseverança, irmãos, é a marca do cristão. O autor de Hebreus diz assim: nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que permanecem. O justo, queridos, que alegra o coração de Deus, é aquele que não desiste e não foge diante da batalha, mesmo que ela seja demorada, mesmo que ela reserve tragédias e decepções, mesmo que ela não tenha apoio de ninguém e mesmo que você não se veja com a capacidade de alcançá-la. É interessante, José esperou esse tempo todo para ver o seu sonho realizado. Isso porque Deus não encurta os seus caminhos. Há sonhos que Deus nos dá que rapidamente eles se realizam, e há outros que demoram. Só vão acontecer quando eu e você estivermos preparados para recebê-lo. Era necessário que Deus, durante esse tempo, trabalhasse em José a maturidade, a capacidade de administrar esse sonho. Porque, amados irmãos, quando nós estamos num momento de dificuldade, quando nós estamos num momento de aflição, é mais fácil orar. Está doendo, está incomodando, está desconfortável. A gente ora mais, a gente busca mais o Senhor. Há um incentivo que favorece muito esse momento de buscar mais. O grande problema é que quando nós recebemos o sonho, quando nós recebemos a bênção, a gente não mantém o mesmo pique, a gente acomoda. Se Deus realiza os seus sonhos antes do tempo, nós não temos maturidade e estrutura para administrá-los. Se Deus nos desse os seus sonhos antes do tempo e encurtasse caminhos, queridos, nós os perderíamos com muita facilidade. Mas os sonhos de Deus vêm no tempo certo, quando nós temos maturidade para receber e continuar dando glória a Ele, quando nós temos estrutura suficiente para receber e manter o mesmo compromisso com Ele, quando nós temos condições de convicção e gratidão de receber a sua bênção, de receber o seu sonho realizado, o seu milagre, e a gente continuar firmes, sem se afastar, sem se soberbecer, sem bater no peito e tirar a glória de Deus e dar a glória para a gente. Ele só foi realizado na vida de José quando ele estava plenamente preparado e amadurecido para receber. É uma escola, irmãos. É um processo doloroso, demorado, mas profundamente necessário. E aí chegou o dia de Deus honrar José. Capítulo 45, a partir do verso 5, é um momento então que José é honrado. E José então vê o seu sonho realizado. E aí José tem uma outra maturidade, já não é mais aquele menino, já é um homem. E José honra ao Senhor quando ele recebe o seu sonho. Ele mantém a mesma postura. Quando seus irmãos se encontram com ele, ele tinha um momento agora, a oportunidade de se vingar, de devolver a eles na mesma moeda. Mas não há nem vingança contra os seus irmãos, nem há desprezo ou desdém da parte de Deus. Pelo contrário, as palavras de José não foram vocês que me enviaram aqui. Deus usou vocês. Foi através do que vocês fizeram que Deus me enviou à frente, para que hoje eu estivesse onde estou e eu pudesse ser agora o instrumento de Deus para a preservação da nossa terra, do nosso povo. Olha que maturidade. Tudo que eu passei foi preciso passar. Tudo que eu passei foi importante passar. E agora eu entendo. Eu tenho uma outra perspectiva, não mais daquele que está no meio do turbilhão, do tsunami, mas agora com outros olhos, entendendo o agir de Deus e os propósitos de Deus. Amados irmãos, todo sonho de Deus precisa terminar assim. E enquanto nós não estivermos preparados e amadurecidos, os sonhos não se completam em nossas vidas, porque nós precisamos reagir aos sonhos assim. Nós precisamos ter a convicção de que tudo que viermos a passar é necessário. Deus não se engana, Deus não está sendo injusto, Deus não está esquecido de nós. É necessário, porque desde o dia que caiu o templo, até o dia que Ele nos deu um novo templo, Ele esteve no controle de José, desde o dia que Ele deu o sonho, até enquanto ele foi vendido como escravo, e todas as quedas que ele teve, até o dia que Deus o fez vice-faraó. Deus sempre está no controle. Para que o sonho se realize, irmãos, é necessário que a gente tenha a certeza de que tudo que Deus prometer, Ele fará. Não pode haver dúvida. A postura de um sonhador é aquele que jamais duvida daquilo que Deus coloca no seu coração. Porque cada sonho deve nos deixar mais preparados para
degraus maiores que Deus esperará de cada um de nós. Você precisa olhar para a sua vida, você precisa olhar para a sua história, e você aprender com tudo que você vivenciou e as conquistas que Deus lhe deu, para que você olhe para frente as próximas conquistas, que frequentemente são maiores do que aquelas que nós já passamos, porque a maturidade é outra, o momento, o timing com Deus é outro, e você não duvide, e você não retroceda. Os sonhos acontecerão em nossas vidas, irmãos, quando nós tivermos a visão de que o nosso papel, antes do sonho, durante o processo do sonho e quando recebermos o sonho, é dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ele dá o sonho, Ele controla o sonho, Ele nos ajuda no processo do sonho e Ele nos presenteará com o sonho, desde que nós tenhamos a postura de sonhador. Eu tenho pregado a nossa igreja dizendo: Deus nos dará um tempo, eu não tenho dúvida, não sei quanto, não sei quando, não sei como, mas Deus nos dará um tempo. Mas antes que Deus nos dê um novo tempo, que Deus nos faça uma nova igreja, que sonhe os sonhos deles, que esteja sensível à sua voz. E eu digo para você, quando o sonho for de Deus, não tenha medo de sonhar, sonhe. Que Deus abençoe os irmãos, foi muito bom estar com vocês, Deus abençoe.